Olá, tudo bem? Essa semana, na nossa semana 3, nós vamos dar continuidade a expressões algébricas, porém agora nós iremos falar sobre simplificação de expressões algébricas, ou seja, reduzir, agrupar com os mesmos termos, os termos semelhantes, tá? Vou deixar lá no meu canal, eu estou preparando vários pequenos exercícios para vocês, de 4 minutos, 5 minutos, que aí vocês podem pegar, copiar e ir resolvendo para treinar um pouquinho mais. Tá ok? Se inscrevam no canal, ativem, né, o sinalzinho lá, o sininho de notificação, para vocês ficarem por dentro, tá bom? Ok? Então, vamos lá? Então, aqui, nós temos simplificar ou reduzir as expressões algébricas. Simplificar uma expressão algébrica é escrever uma outra expressão equivalente a ela na forma reduzida. Reduzir é diminuir. Nós iremos agrupar ao máximo essa expressão de acordo com seus termos semelhantes, tá? Olha só aqui. Observe esses exemplos. Eu tenho aqui 7A mais 4A mais 5A. Quais são as minhas variáveis? Eu somente tenho a variável A. Vamos relembrar? Quantos termos algébricos eu tenho nessa expressão? Eu vou ter 3 termos algébricos, 7A, o 4A e o 5A. Para a gente agrupar os termos, tá? Tem que ser semelhantes. O que é semelhante? Igual está aqui, olha, A e A. Lembrando que este A, gente, ele está elevado a 1. Só que a gente não usa colocar o 1 lá em cima, tá? Então, este A está elevado a 1. Então, neste caso, eu poderia agrupar este termo. Olha só, vamos trabalhar colocando em evidência. Eu tenho A e A. Se eu colocar um A aqui, abrir um parênteses e colocar o 7 mais o 4 mais o 5, olha o que vai acontecer. Se eu multiplicar aqui e fazer distributiva, vai ficar 7A, 4A e 5A, igualzinho lá em cima. Então, significa que com isso, eu posso o quê? Eu posso agrupar esses termos, tá? Ficaria como 7A, 7 mais 4, 11, 11 mais 5, 16. 16 vezes A, 16A. Porém, vocês não precisam fazer dessa forma. Como os termos são semelhantes, basta nós somarmos. 7 mais 4, 11. 11 mais 5 irá dar 16A. O A, ele fica, ele permanece. A gente está somando somente os nossos coeficientes, tá? A gente soma só os coeficientes, ok? Olha na letrinha B. Vamos marcar aqui os nossos termos semelhantes. Se eu tenho x ao quadrado, eu só posso agrupar com quem? Com x ao quadrado. Se eu tenho o x, eu só posso agrupar com o x. E esse termo meu que não é algébrico, mas é um termo, né? A gente chama aí normalmente termo independente. Ele é um número somente. Então, eu teria que agrupar somente com os números, sem letras. Mas neste caso aqui, eu não tenho. Então, quem que a gente pode agrupar? Eu vou agrupar o 4x ao quadrado com 1x ao quadrado. Vocês não estão enxergando, mas o 1 tá aqui, ó. Não esquece dele, não. Então, 4x ao quadrado com 1x ao quadrado, a minha parte literal vai ser x ao quadrado. 4 mais 1, 5x ao quadrado. Quem mais eu vou agrupar? O 9x com menos 2x. 9 menos 2, 7x.
mais o 3. O 3 não tem com quem agrupar, então ele fica desse jeito. Então, nós reduzimos a nossa expressão algébrica. Olha só, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 termos. E ela passou a ter 1, 2, 3 termos. Então, para a gente reduzir, nós precisamos sempre agrupar, juntar, né? Olhando sempre o sinal, tá? A regrinha de sinal, os nossos termos semelhantes. Ok? Vamos lá. Olha só essa expressão. 2A menos 10C mais 3B mais 6A menos B menos 8C. Quais são as variáveis dessa expressão? Vamos ver. Eu tenho a variável A aqui e aqui. Eu tenho a variável B aqui e aqui. E eu tenho a variável C, menos 10C e menos 8C. Então, aqui, as minhas variáveis, quais que serão? Serão A, o B e o C. A variável, quando pergunta quais são as variáveis, somente as letras mesmo que tem, não importa o sinal, tá? E agora, a gente vai reduzir essa expressão. Então, se eu tenho expressão com 3 variáveis, nós vamos agrupar aqui as variáveis que são iguais. Então, eu posso agrupar o 2A com quem? Com 6A. Os dois são positivos, olha, não esquece sinal, não. Mais 2 com mais 6 vão dar o quê? 8A. Mais 2A com mais 6A, mais 8A. Agora, a gente vai juntar a variável B. Então, é aqui com aqui. Não esqueça o sinal. Mais 3B. Quem que é a letrinha que tá, o coeficiente que tá aqui que não estamos vendo? O 1. Mais 3 com menos 1 vai dar mais 2B. Tá? Não esqueçam o sinal. Mais 3 com menos 1. E agora, a gente vai agrupar as que estão na variável C. Tá? Aqui, ó, menos 10C com menos 8C. Menos 10 com menos 8. Sinais iguais, eu vou manter o sinal que vai ser menos. Menos 10 com menos 8, somando, menos 18C. Então, aqui nós reduzimos a nossa expressão algébrica. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. E agora ele possui 3 termos. Então, para reduzir, vocês vão agrupar os termos semelhantes, as variáveis semelhantes. Presta atenção. Olha só isso aqui. B ao quadrado é diferente de B. Este B está elevado à potência 2 e este está elevado à potência 1. Para ser igual, tinha que ser B ao quadrado é igual a B ao quadrado, tá? Olha esse outro. X ao quadrado vezes Y, ele é diferente de X vezes Y ao quadrado. Quem que está ao quadrado aqui? É o 2. E aqui está com potência 1. Aqui o y está com potência 1 e aqui com potência 2. Então, preste atenção nisso, se liga nisso, tá? Algumas vezes, para representar uma expressão algébrica na forma simplificada, precisamos aplicar a nossa propriedade distributiva da multiplicação. O que é isso, Miriam? Olha aqui, vocês vão lembrar. Se nós temos um parênteses cheio de termos lá dentro e ele está sendo multiplicado por um número ou por uma letra, a gente tem que fazer a nossa distributiva, o nosso chuveirinho. Olha, o menos 7 vai multiplicar o y, o menos 7 vai multiplicar o menos 8 e o menos 7 vai multiplicar o 4y.
Então, a gente distribui essa multiplicação. O menos 7 ali, ele multiplica todo mundo. Olha esse aqui, o anterior. Vocês lembram aqui? Aqui ele já está sendo multiplicado e eu voltei com ele. O A multiplicou todo mundo dentro do parênteses. Aqui, o 7 multiplicou todo mundo dentro do parênteses. São todos. Muita gente pensa que às vezes o 7 multiplica só o primeiro. Não é não. Esse parênteses aqui, ó, está indicando que todos esses termos têm que ser multiplicados por menos 7. Não se esqueçam disso, tá? Então, agora a gente vai fazer a nossa multiplicação. Preste atenção aos sinais. Quem é que está do lado do y aqui? Qual é o coeficiente do y que eu não enxergo? 1. Então, vai ficar menos 7 vezes 1 vai dar menos 7y. Menos 7 vezes 1y, menos 7y. Agora, menos 7 vezes menos 8, menos vezes menos, mais 7 vezes 8, 56. Menos 7 vezes 4y, menos 7 vezes 4, menos 28y. Aqui agora, vejam bem, eu posso ainda agrupar, eu tenho termos semelhantes. Eu tenho y aqui e aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos agrupar esses dois. Menos 27 com menos 28 vai dar menos 15, menos 35y, mais 56. 28 com 7, 35. Eu mantenho o sinal e somo. Agora sim, eu estou com a minha expressão reduzida. Tá? Então, aqui nós fizemos a distributiva. Olha uma outra forma de fazer. A gente poderia fazer assim, olha, menos 7. Dentro do parênteses, eu tenho y mais 4y. Eu posso juntar esses dois. Deixa eu copiar aqui para fazer com vocês. A gente poderia fazer assim, olha, menos 7 fica esperando, aí eu vou juntar um y com quem? Com 4y. 1 com 4, 5y, menos 8. E aqui eu faço a distributiva, faço o chuveirinho aqui, ó. Poderia fazer assim também. Menos 7 vezes 5y, menos 35y. Menos 7 vezes menos 8, 56. Então, vocês podem fazer dessas duas formas, tá? Simplifique as expressões algébricas. Para simplificar, nesse caso, eu vou fazer distributiva. Então, nós vamos fazer o chuveirinho aqui, ó. Vou multiplicar esse com esse e esse com esse. 6 vezes 8A, 6 vezes 8, 48A. 6 vezes 5, 30. Não tem como agrupar mais, já ficou assim. Aqui, menos 5, vou multiplicar com menos 3 e vou multiplicar com o x. Atenção aos sinais. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 3, 15. Menos 5 vezes 1x, menos 5x. Pronto, não tem como agrupar, fica desse jeito. Aqui, escreva na forma reduzida a expressão que representa o perímetro da figura abaixo. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, é a soma de todos os lados.
Se eu tenho um retângulo e ele me apresentou duas medidas, eu sei que este lado é igual a este e que este aqui é igual a este. Então, esse lado vai medir y e esse aqui vai medir y mais 8. Então, nós vamos agora montar essa expressão. Eu preciso do perímetro, então eu vou somar tudo. Olha, eu vou somar y mais 8 mais y mais mais 8. 1, 2, 3, 4 lados. Quais são os meus termos semelhantes? Os que têm y e o termo independente, que é o 8. Então, nós vamos agrupar ele. Um y mais um y mais um y mais um y. Então, quanto que nós vamos ter aqui? 4y. Juntando tudo, 4y. E agora eu posso agrupar 8 mais 8, 16. Pronto, essa é a minha expressão que representa o perímetro, tá? Então, a expressão é 4y mais 16. Aí, eu coloquei aqui embaixo. E se o y valer 13 for igual a 3, qual o valor do perímetro? Vocês podem fazer de duas formas. Usar a expressão que vocês, fizeram e substituir o y por quanto? Por 3, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. E qual que é a segunda forma? Vir aqui, ó, colocar os lados, achar o valor de cada lado e somar. Nós vamos fazer também. Usando a expressão é 4y mais 16, não é isso o meu perímetro? Quanto que o y vale? 3. Então, vai ficar 4, a nossa operação aqui é multiplicação, 4 vezes 3 mais 16. 4 vezes 3, 12, mais 16. 12 mais 16, quanto que vai estar valendo o perímetro? 28. Tá? E se eu pedisse para vocês, se vocês quiserem substituir o y aqui e achar o tamanho de cada lado, como que ficaria? Se o y é 3, então ficaria 3 mais 8, 11. Aqui em cima também daria quanto? 11. Este lado é somente y, então dá 3. E aqui também 3. Aí, vocês poderiam somar. 11 com 11, 22. 22 com 3, 25. 25 com 3, 28. Que é justamente, a gente trabalhou na expressão que vocês criaram. Então, tem duas formas de vocês acharem o perímetro aí. Substituindo o y por 3 e somando os lados, ou usando a expressão, tá? Aqui, nós vamos aplicar a propriedade distributiva em relação à adição e à subtração e vamos simplificar. Simplificar é reduzir, é juntar os termos semelhantes. Então, vamos fazer a nossa distributiva. Vamos começar com ela. Vou multiplicar o 4a e o menos 7. O 4 multiplica o parênteses todos. 4 vezes 1a, 4a. 4 vezes menos 7, mais vezes menos, menos 28. Vamos copiar o restante. Menos 6a, menos 9. Agrupando os termos semelhantes, o a com o a. E depois o 28 com o menos 9. E este com este. 4a menos 6a, preste atenção aqui. Mais 4 menos 6, eu vou pegar o sinal do maior, que é negativo, e fazer a diferença. Menos 2a.
Menos 28 com menos 9, sinais iguais, eu mantenho o sinal e somo 28 com 9, 37. Não tem como eu agrupar mais, fica desse jeito, tá? B, distributiva. Atenção que nós temos o negativo, antena ligada com negativo. Menos 6 vezes Z, menos 6Z. Menos 6 vezes 8 positivo, mais 48. Mais Z, mais 15. Vamos agrupar os nossos termos semelhantes, aqui e o 48 com 15. Menos 6 com mais 1, o 1 tá aqui, vocês têm sempre que lembrar. Vou pôr ele aqui para vocês estarem lembrando. Menos 6 mais 1, sinais diferentes. Pega o sinal do maior e subtrai. Menos 5Z. 48 com 15 vão dar 63. Positivo. Eu vou somar os dois termos. Não tem como agrupar mais, para por aqui. C. Atenção com a letra C, que eu vou destacar aqui para vocês, que vai ser este negativo. Este negativo, ele vai mudar o sinal de todo mundo aqui dentro, tá? Por quê? Né? Que vocês têm que pensar isso. Olha só. Aqui é como se fosse menos 1 que multiplica x mais 3. Tá? Mais 2x menos 10. O 1 não aparece, porque ele não faz diferença. Por isso que muitos livros não colocam 1. Né? Aqui nem vai colocar. Aí, vocês vão fazer a multiplicação. Olha, menos 1 vezes x, fazendo a distributiva aqui, tá? Chuveirinho. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 3, menos 3. Tá vendo que invertemos o sinal? Copiamos o restante. Mais 2x, menos 10. Agrupando. Nós iremos agrupar os nossos termos semelhantes. O que tem x e os independentes. Menos x com mais 2x, menos 1 mais 2 vão dar 1x positivo. Menos 3 com menos 10, eu mantenho o sinal e somo, menos 13. Pronto. Não tem mais termo semelhante, paramos por aí. Aqui. Letra D. Temos duas distributivas para fazer. Aqui e aqui. 2 chuveirinhos. Então, vamos lá. Menos 8 vezes 1n, menos 8n. Menos 8 vezes 7 positivo, menos vezes mais, menos 56. 9 vezes menos 1n, mais vezes menos, menos 9n. 9 vezes 5, 45. Agora, nós vamos agrupar os nossos termos semelhantes. Quais são eles? N com N e os termos independentes. 8n aqui, o 9n e depois os termos independentes. Menos 8n com menos 9n. Menos 8 com menos 9, menos 17n. Menos 56 com mais 45, vou pegar o sinal do maior, que é menos, e 56 menos 45, que vai dar 6 menos 5, 1, 5 menos 4, 1, menos 11. Então, estão aqui as nossas respostas com as nossas expressões reduzidas, simplificadas, tá?
Para isso, nós temos que juntar os termos semelhantes. Ok? Então, foi ótimo, né? Espero ter passado aí que vocês tenham entendido. Se não, parem, voltem o vídeo, façam os exercícios novamente. Ok? Então, até a próxima. Bye, bye.